O Campeonato Brasileiro tá batendo na porta. O Galo estreia neste sábado às 6h30 lá na Arena do Grêmio contra o Grêmio, e também é dia de estreia de quadro em 2025 aqui no canal do Frossar, o Como os Caras Vêm, que já é um quadro consagrado aqui do canal, o preferido de muita gente. Desde 2024 tem, mas em 2025 essa é a primeira edição, e é claro que a gente vai falar sobre o Grêmio, o adversário do Galo, na primeira rodada do Brasileirão. E antes de rodar esse vídeo, fazer um convite para você, claro, acompanhar esse vídeo até o fim, mas também para assistir ao Portão 13, um quadro novo, quadro do dia de jogo aqui do canal do Frossar, em que o Guilherme Frossar vai estar aqui exatamente onde eu tô ancorando a live, e vai ter uma galera numa arquibancada que tem aqui no estúdio reagindo, comemorando gol, cornetando o jogador. Vai ser muito divertido, então fique o convite para você. No dia do jogo, todos os jogos do Galo no Campeonato Brasileiro, o Portão 13 contra o Grêmio já tem Portão 13 aqui no canal do Frossar, sua segunda tela. Você assiste o jogo na televisão, mas também se diverte, acompanha com a gente aqui no canal do Frossar, no Portão 13. E é claro que tanto o Portão 13 e também o Como os Caras Vêm é um oferecimento do açaí, porque a bola já está rolando. E se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time, é economizar em suas compras. No Açaí Atacado e Varejo, você encontra os produtos com preço baixo, qualidade e variedade para torcer junto com seus amigos e com a sua família. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol, pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. E para saber tudo sobre o Grêmio, adversário do Atlético na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vai falar com o Diogo Rossi. Já apareceu aqui no canal do Frossar, quem acompanha desde o ano passado já viu o Diogo aqui, e ele sabe tudo de Grêmio. Então tudo que a gente tem que saber sobre o nosso primeiro adversário no Brasileirão, um jogo importante, começar bem para os dois lados. A gente vai saber do Diogo. Diogo, primeiro, muito obrigado por falar de novo com a gente, dar seu tempo aqui para bater esse papo aqui no canal do Frossar. E para começar, só como introdução, já vou começar te perguntando como que o Grêmio chega para o Brasileiro. Depois a gente fala especificamente sobre esse jogo, escalação para esse jogo, mas perda do Gaúcho, classificação ali na Bacia das Almas na Copa do Brasil. Como que está o Grêmio para esse início de Brasileirão? Muito obrigado de novo. Tudo bem, Hugo? Um abraço para você, um abraço a todos. Cara, realmente é um Grêmio tentando encontrar soluções depois da perda do Campeonato Gaúcho, né? Não foi uma perda simples do Campeonato Estadual. A gente está falando de um Grêmio que poderia ser octacampeão, ou seja, 8 vezes seguidas campeão gaúcho, que era um emblema do Internacional e segue, né, sendo esse emblema do rival, porque o Grêmio não conseguiu e agora a gente não sabe quando poderá ter uma nova oportunidade, porque mais uma vez precisaria, né, encarregar 7 títulos seguidos para depois brigar por esse octacampeonato. Então, é um Grêmio tentando se reconstruir, com algumas críticas ao trabalho do Gustavo Quinteiros, de um time que parece não evoluir, que fez gastos, né, superiores àquilo que estava previsto. Nós estamos falando de um Grêmio que gastou 80 milhões de reais em reforços no início da temporada, que mudou tudo, né, da água para o vinho, comissão técnica, grupo de jogadores, departamento de futebol. Vamos ver, a gente está muito curioso para saber o que essa data FIFA nos reservou de trabalho e de um novo Grêmio aí para encarar o Atlético Mineiro neste sábado, 6h30 na nossa casa. Você falou sobre o Quinteiros, vamos começar falando sobre ele, que pelo que eu leio, pelo que eu vejo, o que você falou já está pressionado, né? Um cara que foi campeão pelo Vélez lá, chegou com uma defesa que era muito sólida lá no Campeonato Argentino, que a gente sabe que hoje está um nível abaixo do nosso aqui. O que deu para ver do trabalho do Quinteiros? Assim, se tá bom ou se tá ruim, mas também quais são as características, o que dá para esperar do time do Grêmio em campo? A gente tem duas questões que podem ajudar, tá? São duas informações, na verdade, que nós temos aqui que ajudam bastante a entender, né, esse momento do Grêmio. Primeiro, o técnico Gustavo Quinteiros, ele demorou muito para ganhar os reforços. Os reforços chegaram aqui na reta final da janela, 28 de fevereiro. Então o Grêmio jogava de uma forma até um fatídico jogo contra o Juventude na primeira fase do Campeonato Gaúcho. O Grêmio jogou com reservas nessa partida, né, um misto frio, depois entraram alguns titulares, e aí naquele jogo o Grêmio tinha um modelo, saía jogando, triangulações, criação de jogada e tudo mais. Quando se deparou com um adversário mais difícil, que ergueu as linhas, que impôs um pouco mais de dificuldade, que era um time da Série A do Campeonato Brasileiro, o bastidor que a gente tem é que o Grêmio se assustou um pouco assim, opa, esse sistema aqui talvez não dê muito certo.
E aí começou a aplicar uma ideia de bola longa, saída do zagueiro no ponta, tentando encontrar um centroavante que não é tão alto, que é o caso do Bright White, que até não está à disposição para a estreia do Campeonato Brasileiro. E aí mudou, da água para o vinho o estilo de jogo, os reforços foram entrando, o técnico tentando implementar a ideia, os jogadores um pouco desconfiados de que a ideia iria dar certo, e isso ficou bem nítido quando o treinador, depois da final do Campeonato Gaúcho, disse: olha, eu preciso convencer os atletas de que isso aqui vai funcionar, de que o que eu estou fazendo funciona, eu estou mostrando vídeos para eles e tudo mais. Essa é a primeira questão. A segunda questão é de um treinador que foi multicampeão em onde passou, Argentina, Chile, Bolívia, né, treinou a seleção do Equador e tudo mais, perfeito. Só que o Grêmio mesmo admite publicamente que o técnico chegou aqui e sentiu o estilo de jogo do futebol brasileiro, a arbitragem do futebol brasileiro, os bastidores do futebol brasileiro, que não são iguais aos do futebol argentino, e também ele teve um impacto de atletas. E o que é esse impacto de atletas? Ele achava uma coisa sobre um determinado jogador, chegou aqui e se surpreendeu, tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim, nós estamos falando de um trabalho que começou dia 6 de janeiro e que dia 29 de março estreia no Campeonato Brasileiro com toda essa pressão, com reforços sendo contratados. Nós estamos falando de um grupo de jogadores que liberou 13 atletas e contratou outros 10. Então, assim, não é tão fácil, né, o que está acontecendo, mas aqui, como, né, eu acho que deve ser no Atlético também, aqui é o Grêmio, né? Então a resposta não pode demorar muito para chegar, né? E falando desse primeiro jogo já, você falou que o Grêmio adotou aí, ele deu uma assustada e jogou um futebol mais direto. Nesse mais direto, mas também mais fechado, talvez. Dá para esperar nesse jogo contra o Galo, Campeonato Brasileiro, estreia ali para tatear, tá sentindo as coisas ainda. Você acha que mesmo em casa o Grêmio pode ser um time que vai dar a bola para o Atlético, jogar mais direto? O que você pensa? Qual vai ser a postura do Grêmio em casa nessa estreia do Brasileiro? Três peças do Grêmio estavam na seleção, tá? O Aravena, que foi muito titular no início do ano com o treinador, é um ponta chileno, ponta esquerda. O Kike Oliveira, que chegou do futebol norte-americano, se tornou titular na ponta direita, uruguaio, e o nosso capitão, Vijaçante, paraguaio, também estava na seleção. Então eles não participaram de todo o período de treinamentos, voltaram, né, nesta quinta-feira, 2 dias antes da estreia do Campeonato Brasileiro. Dois deles devem voltar ao time titular, o Vijaçante e o Kike Oliveira. O que aconteceu nesse período de trabalhos? O técnico teve a ideia de aperfeiçoar três coisas. A linha de defesa, que estava vazando muito, né? Os jogadores desacostumados com uma linha alta, ou seja, o famoso correr para trás, eles estavam desacostumados. A transição defensiva, que é perder a bola lá na frente e todo mundo saber voltar, é o famoso correr de costas, que os jogadores do Grêmio não sabem fazer, e a construção de passes por dentro, né? Como o Grêmio faz muita ligação direta, estava tentando construir por baixo nesse período de treinamentos. O Grêmio fez um teste contra o Azures da Série D do Campeonato Brasileiro, 3-0, e o gol que os titulares fizeram no Azures foi de bola longa. Foi o Wagner Leonardo cruzando uma bola longa para o Pavon na ponta, ele cruzando o rasteiro por baixo e o Arezzo, que é o substituto do Bright White, fazendo o gol. Então, assim, muito pouco a gente pôde ver, porque o Grêmio adotou um estilo aqui desde o Renato, né? E a gente, no primeiro momento, achava que era uma coisa do Renato, e agora ficou muito claro que é uma coisa de Grêmio, né? O Grêmio não tem mais contato com a imprensa. Então é treino fechado, não tem coletiva, não tem entrevista, a não ser, obviamente, por uma empresa específica aqui do Rio Grande do Sul, e tá tudo certo, e bora pra cima, e o Grêmio esconde o jogo do seu torcedor. Então a gente não sabe exatamente o que ele tá preparando, mas a gente sabe, por exemplo, que o Edenilson foi um escolhido para jogar até aqui, sem Monsalve e sem Cristaldo, que são os dois camisas 10 que o Grêmio tem no elenco, e com outros dois volantes. Nos treinos aqui foram Dodi e Camilo. Como o Vijaçante está voltando, o Dodi deve sair e entrar o Vijaçante. Então eu não me surpreenderia se contra o Atlético Mineiro, 3 volantes em casa na estreia do Campeonato Brasileiro. Já dá para emendar uma escalação provável, explicando mais ou menos quem é quem, assim, rapidinho, só para o torcedor que não está tão ligado no Grêmio, quem é quem desse time e uma provável escalação?
Claro, vamos lá, faço os dois ao mesmo tempo, então, para ajudar. Isso. Thiago Volpe, goleiro ex-São Paulo, né? Estava no futebol mexicano, voltou para o Grêmio numa perspectiva de, né, ocupar um espaço que o Grêmio jamais imaginou ter necessidade, porque vendeu o Augustinho Marquezin para o Boca Juniors, era o titular incontestável. Na lateral E direita tá deve passando jogar o Igor confiança? Serrote. Só Tá te passando, tá interrompendo, passando perdão, o confiança. Volpe tá bem. Tá bem, foi muito importante no Campeonato Gaúcho, foi importante nas classificações da Copa do Brasil, né? Perdão, em uma das classificações da Copa do Brasil contra o São Raimundo, contra o Atlético ele não jogou, a opção foi pelo Gabriel Grando, segundo o treinador, porque os dois estão no mesmo nível, e aí deu ao Gabriel Grando a oportunidade, mas o Volpe é o titular, fez 2 milagres na final do Campeonato Gaúcho, né, no segundo jogo, no Beira-Rio, então tá passando confiança, sim, havia uma desconfiança da sua chegada, mas há confiança sim em relação ao seu trabalho hoje. Na direita, o menino Igor Serrote ficou muito famoso aí entre o torcedor brasileiro pelas confusões com os garotos argentinos, né, no sul-americano, mas é um menino de muita força física, tem chegada de linha de fundo, né, é um atleta que tem o DNA do Grêmio e isso chama muito atenção nos bastidores, né, o cara aguerrido, forte, bravo, que briga, que sabe o que é o Grêmio, então ele deve ser o lateral direito titular. O Gemerson, bom, aí eu não preciso nem falar quem é, vocês conhecem muito bem, jogando pelo lado direito, né, algo que no Atlético Mineiro ele não fazia, só no Corinthians, né, jogava pelo lado direito da zaga, e o E Wagner Leonardo. tem dificuldade para correr para trás, né? Pelo menos o Jameson, que eu tô me lembrando aqui da última passagem do Atlético, que você falou de correr para trás, ele deve estar sofrendo, né? Sim, sim, o Gemerson melhorou, tá? Ele melhorou no momento em que entrou o Wagner Leonardo. Ele encontrou um parceiro. Até então, jogando pelo lado esquerdo, não importava com quem ele jogasse. Rodrigo Eli, Gustavo Martins, ele parecia muito perdido, muito atabalhoado, fora de posição e tudo mais. Apesar de sempre ter sido um zagueiro pelo lado esquerdo, no Corinthians e no Mônaco, que ele jogou mais vezes pelo lado direito. O parceiro dele é o Wagner Leonardo. Olha que loucura, a gente está falando do jogador mais caro da história do Grêmio. 4,5 milhões de dólares. O Grêmio comprou ele junto ao Vitória. Destaque do Vitória do ano passado, zagueiro canhoto, capitão do Vitória no ano passado, chegou no Grêmio num estilo de liderança, se adaptou muito rápido, tratado entre os torcedores como o grande reforço até aqui. O zagueiro Wagner Leonardo, passagem pelo Santos, né? O Wagner Leonardo um pouquinho mais conhecido aí do cenário nacional. E na lateral esquerda também veio do Vitória Lucas Esteves, um dos destaques do Brasileirão do ano passado na função, né? O Lucas Esteves teve todo aquele imbróglio jurídico, né? O Grêmio pagou a multa, o Vitória disse que não era bem assim e tal e coisa, no fim das contas ele veio. Tá com algumas dificuldades defensivas, tá com muita dificuldade no que diz respeito a essa corrida para trás, recomposição, mas ofensivamente é muito bom, né? Tem a bola cruzada para a área, é um brigador, então, né, também está buscando adaptação. Aí vem o que a gente imagina que pode ser o time do Grêmio. Vija Sante, né, o volante, capitão do Grêmio, melhor volante do Campeonato Brasileiro 2023, está numa queda técnica inacreditável, né? Depois das propostas do Palmeiras e da procura do próprio Atlético Mineiro por ele, né? Ele caiu demais de produção. Ele mesmo alegou publicamente que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas curiosamente ele troca de posição dentro do time do Grêmio, recebe as propostas e cai tecnicamente de produção, tá? Ao lado dele deve jogar o Camilo Raigers é o seguinte, é um jogador que veio do futebol russo, tá? Era um dos principais atletas que roubava bolas no futebol russo, mas o time dele estava para cair lá, tá? O Camilo Raigers, ele se destacou aqui no Brasil jogando na Ponte Preta. Da Ponte Preta ele foi levado pelo Juninho Pernambucano para o Lyon da França. Teve problemas lá devido à pandemia, né? Recebeu pouquíssimas oportunidades. Ele voltou para o Cuiabá e do Cuiabá ele foi para o futebol da Rússia, tá? É um jogador, assim, tecnicamente nota 7, tá? Nota 7, nota 6, assim. Ele rouba muito bem as bolas e nada mais que isso, né? Dá um passe para frente e esse é o futebol do Camilo, mas é um bom complemento de grupo. Quem cresceu muito na parada com o treinador foi o Edenilson. Vocês também conhecem aí no Atlético Mineiro, né? Bom, o grande Edenilson não existe mais, que é aquele meia-direita, jogador do Internacional, inclusive, que chegou na seleção brasileira, que quase foi campeão brasileiro, né? Não fosse aquele impedimento lá
que graças a Deus houve, né? Porque senão o Inter teria sido campeão brasileiro. E no Grêmio ele se destacou muito bem até aqui, porque ele ocupa posições que sempre ficam em aberto. Um segundo volante, um armador, daqui a pouco um meia ou um atacante pela direita. Ele vive a melhor fase dele com a camisa do Grêmio, né? No ano passado com o Renato, ele admite que chegou aqui defasado fisicamente, teve aquele problema que veio do próprio Galo, né? Era uma luxação no cotovelo que atrapalhou ele de trabalhar e tal, aquela coisa toda. E esse ano ele tá muito bem. Garantidamente irão jogar Kike Oliveira ou Christian Oliveira, né? O ponta direita uruguaio, que existe um treinador no mundo que ama ele, chama-se Marcelo Bielsa, então a gente tem que respeitar. Ele é ponta direita, né? Ele chegou aqui fazendo gol na estreia, fazendo gol em semifinal do Campeonato Gaúcho, disse que queria jogar de 3 em 3 dias, porque se fosse para jogar pouco ele ficava na Major League Soccer, mas a gente sabe que não é tão fácil assim, né? Jogar de 3 em 3 dias. Ele é um velocista que não acaba bem as jogadas, isso é verdade, tá? É um velocista que constrói a jogada, mas não acaba bem as jogadas. Ele substituiu o Pavon, né? Que, bom, Pavon deixamos para uma outra hora. O Arezzo garantidamente joga, tá? Centroavante uruguaio, um menino, 22 anos, vai receber a primeira oportunidade de uma sequência entre os titulares. O Grêmio comprou ele do futebol espanhol no ano passado, assinou 4 anos de contrato, ele veio para ser opção ao Bright White. Como o Bright White está machucado, o Arezzo vai ter, enfim, a sua oportunidade. É um finalizador nato, tá? Ele vai receber e bater pro gol. Se é da intermediária, se é de dentro da pequena área, se é de bola parada, de onde vier, ele vai bater pro gol. É um finalizador. É essa a sua característica. Óbvio que ele tem técnica, sabe tabelar, construir jogadas, mas preferencialmente vai optar pela finalização. E aí a grande dúvida: se vai jogar por ali, pelo lado esquerdo, um meia improvisado, que pode ser Cristaldo ou Monsalve, ou se de fato joga um ponta. O belga Amuso, que é a surpresa do Grêmio na janela, né? O Amuso veio do Anderlecht, da Bélgica, é um belga de 1,69 m. Olha, filho do vento praticamente, porque a velocidade é uma característica indiscutível. Um jogador que tem essa característica, ele é ousado no drible, tá? Mas também peca, né, para finalizar as jogadas, né? Ele teve muitas dificuldades até aqui em finalizar jogadas. E essa é a grande dúvida: quem vai ser este homem pela esquerda? Se um meia improvisado ou de fato um ponta, que é o único que nós temos hoje, é o Amuso, o belga que veio do Anderlecht. Você passou por alguns aí, mas eu vou te perguntar porque hoje aqui a gente tem vários ex-palmeirenses e vocês estão vivendo mais ou menos isso com ex-atleticanos, e dos que estão aí, nenhum. A gente tem muita saudade, não, para ser bem sincero. Você falou que o Edenilson tá bem, que o Jameson parece ter reencontrado, o Pavon, pelo que você falou, não tá tão bem. Tem o Natan aí também, assim. O que que foi feito do Natan? Natan tá jogando, tá? E o Pavon realmente muito mal, tá? Sem chance nenhuma. O Natan é o seguinte, né? Eu não sei qual é o molinete que ele usa, né? Eu não sei onde é que ele tem pescado, mas provavelmente é isso que ele tem feito aqui, né? Entendi. Virou o Natan pescador aqui, inclusive, tá? E não é nenhum demérito a ele, mas virou o Natan pescador. A gente conhece ele porque ele pesca, nada mais do que isso. Ele tá cumprindo o contrato, tá? Ele não Aham. quer sair daqui, ele ganha muito bem, ele tem questões pessoais aqui também, né? Que envolvem a família dele, que se sente muito bem por aqui. Eu respeito ele, tá? Ele tá no. Faltam 7 meses para. 7 meses não, faltam 3 meses mais 12, 9 meses para acabar o contrato dele, então são mais 10 salários para receber. Eu não critico, tá? Eu não critico. Os clubes que procuraram ele, Santos no ano passado, Goiás, Criciúma, nenhum no mesmo patamar que o Grêmio, sequer talvez para ganhar o que ele ganha aqui em Porto Alegre. Natan é uma decepção, né? Jamais vista. 3 anos de contrato é o pior negócio que essa gestão do presidente Alberto Guerra fez. A contratação do Natan Pescador, que a gente chama aqui. Não sei se vocês chamavam ele aí também de Sim, Natan sim. Pescador, Já mas era o é. Natan Pescador, mas aqui era. Ele estava numa fase boa, apesar dele não estar tão bem, foi campeão brasileiro, então era uma coisa mais lúdica, né? Não era pejorativo, não. Não, aqui é alcunha mesmo, né? É Aham. apelido dele mesmo, o Natan Pescador. Virou uma, né, uma questão própria dele. Bom, e o Pavon?
Cara, o Pavon começou muito bem. Ele estreia no Grêmio contra o Santa Cruz, do interior do Rio Grande do Sul, no ano passado, contratado pelo Grêmio. Aí ele deslancha, vai muito bem. É o melhor jogador em campo em um Grêmio Atlético Paranaense na estreia do Campeonato Brasileiro. Né, o Grêmio faz 2-0 no Atlético Paranaense, jogando em casa, assim, ele jogou demais. Aí ele teve uma lesão muscular. Depois da lesão muscular, ele demorou para voltar. E quando ele voltou, ele viu que o espaço dele já não era mais o mesmo. E aí, quando ele viu que o espaço dele não era mais o mesmo, ele baixou o nível, se desmotivou e a coisa não andou. O Renato não queria usar ele mais, ele estava desmotivado e tudo mais. Aí se imaginou uma saída para o futebol da Grécia, né? O Panathinaikos tinha interesse na sua contratação e o Grêmio não vendeu. Manteve ele aqui. Porque o novo técnico disse: olha, pô, é o Pavon, né? Vocês têm aí, eu vou conversar com ele, vamos dar um jeito e tal. E aí o que vendeu, o Grêmio vendeu para nós, nessa ideia de que a gente não tem acesso ao dia a dia, né? A gente não tem nada, o Grêmio vendeu para a gente o seguinte: o Pavon tá feliz, o Pavon tá treinando bem, o Pavon vai se recuperar. Prestem atenção no Pavon. Era vídeo do Pavon sorrindo, era foto do Pavon sorrindo no site do Grêmio, era uma maravilha. Aí começa o ano, bum, Pavon titular. O futebol não veio com ele, não veio com a alegria. Dificuldade para terminar jogadas, dificuldade de domínio de bola, muita entrega. Isso aí não dá para negar, tá? Muita entrega, um jogador que se aplicava às partidas todas e ficou marcado na final do Campeonato Gaúcho, agora, no segundo jogo. Grêmio 1, Inter 1, 25 minutos do segundo tempo, um lançamento do Gemerson, entre os dois zagueiros do Inter, um buraco, era o Pavon e a bola, e ele não conseguiu dominar. Aí foi o suficiente para o torcedor dizer assim, não, não tem como, né? Dentro da casa do rival, faltando mais de 20 minutos para o jogo acabar, uma baita oportunidade dessa, o meu atacante não consegue dominar a bola, então ele caiu muito na hierarquia e no gosto, especialmente, do torcedor. É muito parecido que ele realmente entrega o negócio, não dá para reclamar dele, mas tecnicamente o refino ali deixou muito a desejar. O cara que jogou Copa do Mundo e tudo mais foi estranho. Uma pausa rapidinho no nosso bate-papo aqui com o Diogo Rossi para dois recados muito importantes de parceiros do canal. O primeiro deles, a KTO. Brasileirão tá começando, também tem um monte de evento esportivo espalhado pelo mundo aí. E se você quer colocar mais emoção no jogo, quer brincar, se divertir, fazer uma fezinha, vá na KTO, conheça a kto.bet.br e conheça as probabilidades. Lá tem rodão, tem chance extra, tem ganho antecipado, muita promoção bacana para você se divertir e para você que é maior de 18 anos, sempre para maiores e com responsabilidade. Não é investimento, não é para gastar aquele dinheiro que você não tem, pelo contrário, é aquele dinheirinho que está sobrando o troco do pão. Vá lá, kto.bet.br e conheça as probabilidades. E eu tenho uma dica de ouro, aquela dica especial para você que quer trocar de carro, quer ter seu primeiro carro, o consórcio da Confiax, sem juros abusivos, a partir de R$ 374 por mês. Então, essa dica é muito valiosa. A Confiax, você já conhece aqui do canal do Frossar, tem seguro para o seu pet, seguro para o seu carro, seguro para o seu imóvel, tem plano de saúde, tem tudo seguro de vida também, tudo de muita confiança na Confiax e também um consórcio, mais uma vez, a partir de R$ 374 por mês, sem juros abusivos e você ainda tem uma consultoria totalmente especializada. E se falar que veio aqui pelo canal do Frossar, ainda ganha um atendimento ainda melhor lá na Confiax, que é parceiraça do canal, se liga e aproveite essa dica muito boa. E te perguntar especificamente sobre esse jogo, tem expectativa de público? Deve ter uma arena cheia? Como está sendo venda de ingressos? Já começou? Tem qual a expectativa? E aproveitando, não sei se é um tema sensível, se é um tema polêmico aí, como que é a relação já, uma relação longínqua já, mais de 10 anos, né? Mas tem na cabeça muito o Grêmio no Olímpico, né? Como que é isso? Como que é essa história? Se não me engano, fez 10 anos há pouco tempo, do último jogo lá, 11, foi uma data comemorativa, assim. Como que é a relação do Grêmio com a Arena, do torcedor do Grêmio com a Arena? Como que funciona isso aí hoje? Cara, vamos lá. Até o momento da nossa gravação aqui, são pouquíssimos ingressos vendidos, tá? Nós estamos falando neste momento de gravação aqui de menos de 2.000.
ingressos vendidos. O momento do Tá. Grêmio não é bom, o torcedor não comprou muito a ideia pós, né, Campeonato Gaúcho. E tem um detalhe muito importante, né? Fim de mês pega muito. Para ir para o estádio é R$ 300 aqui em Porto Alegre, quase 400. Talvez no Atlético também seja a mesma coisa, mas R$ 400 aqui por pessoa não é fácil, tá? Porque tu tem que estacionar o carro, tu tem que comprar uma pipoca ou uma pizza, um refrigerante, pagar o ingresso. A arena não faz questão que o torcedor vá ao estádio, porque o ingresso é muito caro. E aí eu já entro na pergunta 2 que tu fez. A relação Grêmio e Arena é muito ruim, mas o Grêmio disse, ó, então deixa que segue, então, né? Tá, vocês querem assim? Então sigam aí. Sigam vocês fazendo a gerência da forma que vocês querem, né? E o torcedor reclama muito, obviamente, porque o ingresso é muito caro para ir para o jogo. Não Mas importa o rapidinho, jogo, né? o preço de ingresso não é o Grêmio que decide, tem a ver com a administração da arena? E isso não é o Grêmio que decide, tudo é a administração da arena. O Grêmio não tem direito de administração sobre a arena. O Grêmio usa a arena, né? O Grêmio é o grande inquilino da arena, vamos dizer assim, tá? É o cara que usa a arena. É uma troca de Perfeito. serviços. A arena presta o serviço para o Grêmio. Por exemplo, marcam shows e o Grêmio não pode jogar. E é um abraço para o Grêmio, entendeu? É assim que funciona. Então o Grêmio não tem ingerência sobre o valor dos ingressos, né? Não tem ingerência sobre nada do que diz respeito à administração do estádio e está deixando levar, né? Faltam menos de 10 anos aí para acabar o contrato, né? De questão que envolve a parceria Grêmio e Arena, e aí o Grêmio ficará com a posse total da Arena depois disso. E sobre o Olímpico, tem uma questão de saudosismo ali, existe? Como que ficou essa história para o gremista, torcedor do Grêmio? O Olímpico é hoje um dos locais mais tristes para se visitar em Porto Alegre, tá? Passar pela região do bairro da Azenha, que é onde fica o Estádio Olímpico, dá dó, assim, dá pena de ver. Porque o Estádio Olímpico virou um mausoléu, infelizmente, né? Foi completamente abandonado. O Grêmio não entregou as chaves para a OAS do Estádio Olímpico, né? O que fazia parte, né, do contrato, mas aí como houve toda uma mudança de contrato na oportunidade, para o Grêmio não ficar de mãos atadas, né, porque ficaria sem a arena e sem a área do Olímpico também, né, porque já teria entregue as chaves e ainda bem que não o fez, porque depois a OAS teve problemas jurídicos, né? O Estádio Olímpico ele é, né, uma grande obra que está se deteriorando aos poucos, né? Virou localidade para moradores de rua, né, usuários de droga que usam, né, ali o espaço do Estádio Olímpico, extremamente perigoso, porque a gente não sabe qual é o risco, porque nunca mais houve manutenção em relação ao Estádio Olímpico. Em dado momento, lá no início, se marcou inclusive a data de demolição do Estádio Olímpico, e nunca aconteceu, né? Houve até um embate político de uma tentativa de tombar o Estádio Olímpico, de virar patrimônio histórico, mas também não foi para frente. O fato é, o dia que o Grêmio receber as chaves da Arena, o Grêmio entrega as chaves do Estádio Olímpico para a OAS e aí estará tudo ok, pelo menos por hora, esta é a situação. E óbvio, né, que passar por ali remete à história do clube como um todo, né? Não tem como não passar por ali, não relembrar do período em que tu ficava em algumas filas, dos bares que tu ia, da entrada do Estádio Olímpico, dos anéis ali onde tu ia para os jogos, né, do setor onde tu ficava para as partidas. Então, fica mais a nostalgia mesmo de um período de grandes glórias que o Grêmio viveu no Estádio Olímpico e que depois, obviamente, conseguiu já viver na Arena, né, com a conquista da Copa do Brasil sobre o próprio Atlético Mineiro e também da Copa Libertadores da América em 2017. Diogo, tem mais duas só para a gente fechar aqui. A primeira delas é sobre ano passado teve a tragédia que a gente acompanhou, o Brasil inteiro acompanhou em Porto Alegre, das enchentes, e como que isso afetou Grêmio e Inter. A gente viu não podendo jogar aí, a gente sabe de muita coisa, mas eu queria te perguntar financeiramente. Lá no início da conversa, você falou sobre um investimento importante, de 80 milhões, se eu não me engano, em contratações. O Grêmio financeiramente foi muito abalado por essa tragédia, reforma de arena, de CT, eu lembro que não lembro, o CT do Inter eu me lembro bem, o do Grêmio não lembro se chegou a invadir a lama ali, a água também. Como que financeiramente foi esse impacto para o Grêmio e se influencia nessa temporada?
No ano passado foi uma influência muito grande, né? O Renato sempre batia na tecla de que o momento do Grêmio era relacionado à enchente, né? Não estar em casa, não conviver no dia a dia do CT com os familiares e tudo mais. Financeiramente, a reforma da Arena, ela é da gestão da Arena, né? Então o Grêmio não teve um impacto Perfeito. financeiro em relação a isso, tá? Foi a Arena mesmo, a OAS, que arcou com as dívidas. Havia, né, um seguro que entrou e o seguro ajudou a pagar, né, os custos de ajustes da Arena. Ela não está completa ainda, né? Existem ainda algumas situações para serem ajustadas, especialmente a sala de eventos, que é onde acontecem as entrevistas coletivas, ainda está sendo improvisada porque ela não está pronta, mas o estádio em si já tem totais condições de receber jogo desde setembro do ano passado. Curiosamente, o primeiro jogo do Grêmio foi contra o Atlético Mineiro, né? Quando a Arena abriu de novo aqui no ano passado, naquele 3-2 de virada para o Atlético Mineiro. Pois bem, financeiramente o Grêmio teve alguns custos com o CT, né? O centro de treinamentos, mas o CT do Grêmio ele é mais alto em relação ao chão, né? Ele foi construído num pé direito maior. Então a água foi até ali. Para o bem, o Grêmio não perdeu materiais, né? O que minimizou muito os custos, obviamente, naquela oportunidade. Foi o custo para ajuste de gramado, né? O Grêmio teve que ajustar os 2 gramados que existem, mais as caixas de areia, que é onde acontecem outros tipos de atividade também de recondicionamento físico, e não houve um impacto financeiro tão grande quanto no Internacional, né? O Inter sim teve um impacto bem mais significativo do que diz respeito aos custos, né, devido à enchente. O Inter perdeu todo o centro de treinamentos, né, e uma boa parte do estádio Beira-Rio, e os custos, sim, esses todos foram arcados pelo nosso rival. Agora, obviamente, pelo que eu sei, eles receberam já um valor de seguro, o que vai amenizar bastante os gastos que tiveram no ano passado. Perfeito. Para a gente fechar, eu queria te perguntar, inverter a história um pouco, como que o Galo está sendo visto nesse início de ano aí no Rio Grande do Sul? Como que vocês veem? Como que vem o Atlético chegando para que a gente tá empolgado? Um Hexa Mineiro, a gente está era uma marca histórica também, que o nosso rival nunca chegou ao Hexa, a gente chegou uma vez na história com um time histórico da década de 80, então o time está empolgado, com o Cuca de volta. Eu queria ver como que vocês veem aí. E a última coisa, sobre o Vilha Sante, a gente traz aqui no canal o que a gente tinha de informação é que era um cara que agradava a comissão técnica, mas que não teve negociação, que não foi para frente, nada muito concreto. Você tem alguma informação diferente? Fica à vontade se chegou alguma coisa diferente aí para você, esses dois pontos. A gente tem um temor em enfrentar o Atlético Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro, tá? Nós enfrentamos 7 vezes adversários do Campeonato, né, Brasileiro da Série A, né? Juventude e o Internacional, 3 vezes cada um. E a gente conta aí o Atlético, que é um sétimo adversário mais difícil, que é a Série B do Campeonato Brasileiro, tá? O que acontece? Nós não enfrentamos nenhum em alto nível, não conseguimos jogar em alto nível. Temos 45 minutos muito bons contra o Juventude e deu. Então imagina enfrentar o Atlético Mineiro agora, que está ajustado, que foi muito bem na final do Campeonato Mineiro, pelo que a gente observou, né, da final, do primeiro jogo em especial, de um time que tem o Hulk, de um Cuca que conseguiu ajustar o time. Então é esse temor. Como que a gente vai fazer enfrentamento contra um adversário deste nível agora, no Campeonato Brasileiro? Então é a expectativa misturada com temor para sábado, né, em relação à partida. E sobre o Vijaçante, o presidente Alberto Guerra quer 15 milhões de euros pelo Vijaçante. Quem chegar com esse valor leva. É o que a gente sabe. Né? O Atlético Mineiro sondou perguntando e o presidente disse para o Atlético: é 15 milhões de euros. Está interessado? Falou a mesma coisa para o Palmeiras ofereceu 8 milhões de dólares. O Grêmio falou: muito obrigado. Se vier com uma proposta maior, a gente conversa. Por 8 milhões de dólares não tem nem conversa. Por hora, o nosso capitão segue por aqui, apesar de estar em baixa. Né? Perfeito, Diogo. Acho que o torcedor do Galo que queira saber mais sobre o Grêmio sabe tudo, você é muito bem informado aí de Grêmio. Muito obrigado mesmo pela participação. Bom jogo para nós, sábado, estreia de Campeonato Brasileiro. E é isso, muito obrigado. Estamos sempre à disposição de você o que precisar também para falar sobre Galo. E mais uma vez, obrigado. Boa sorte aí na temporada para o Grêmio. Valeu, Hugo. Um grande abraço. Sempre que precisarem, estamos à disposição. Até uma próxima.